Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que possam estar acompanhando as aulas aí e, claro, nossos queridos colegas professores, que são sempre muito bem-vindos aqui nas nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre essa questão da diversidade aí de recursos, né, para se produzir alimento, etc e tal, que está ligado aí às diferentes regiões, e aí a gente vai tentar fazer aí de uma forma um pouquinho mais leve, né? A gente está vivendo um momento aí tão conturbado, vamos tentar fazer uma aulinha mais tranquila, bem leve, bem conversada. E é claro, não tem como, né, a gente fazer uma boa interação se a gente não tiver aqui o nosso querido professor Magno. É isso daí, estamos aqui para mais uma transmissão aí da aula de ciências. Hoje aí a colaboração do professor Edjoel, que como eu sempre digo, é um prazer porque eu aprendo muito com as aulas do Edjoel e eu tenho certeza que a rede aí, e o Edjoel tem toda a razão, né? O ponto máximo aqui da nossa aula é justamente a interação, então a gente espera aí a interação dos alunos, dos professores e tal. Convido aí os professores a participar da aula, se bem que o nosso objetivo aqui, o seu aí, né, professor, são os alunos, então, sempre que possível, coloca aí o nome do aluno, o nome da escola que você está representando, a cidade, enfim. Estou vendo aqui que tem vários bons dias aqui também. O Edjoel logo começou a aula, já explodiu aqui um monte de bom dia. Então, pessoal, feliz da vida a todo pique. Então, desejo a todos uma boa aula aí, que a gente tenha um bom aprendizado com essa aula do professor Edjoel que ele trouxe aí pra gente. Opa, obrigado. Na verdade, né, a gente está aqui mais aprendendo do que ensinando, né, com essa aula coletiva aqui dos nossos colegas da rede. E obrigado, professor, pelas gentis palavras. E eu também aprendo sempre aqui, né, com o professor Magno e com vocês aí no chat. Não tem como, né, a gente não aprender. Bom, vamos ver aí então as habilidades que a gente vai trabalhar hoje. Né? Então, isso aqui já está meio que começando o segundo bimestre, não fiquem me xingando, não fiquem bravos comigo, é mais uma aula introdutória para a gente começar essa conversa aí, tá bom? Então tá aí, ó, primeiro é a habilidade EF05CI15, né? Então, ela está recapitulando ali o assunto que já foi tratado em anos anteriores, né? Então, reconhecer as diferentes ofertas de alimentos de acordo com a região onde se vive, discutindo criticamente os aspectos sociais envolvidos na escassez de alimento provocados pelas condições ambientais ou pela ação humana. E também a EF05CI16, adaptar e propor um cardápio equilibrado utilizando os alimentos regionais pela sua sazonalidade e associar a alimentação como promotora de saúde. Então estão aí as habilidades que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Bom, o objetivo da aula então, né? Como é que a gente pensou essa aula aí? Ó? Entender que o surgimento de culinárias tradicionais pode estar diretamente ligado às condições climáticas e ambientais, regionais e ao contexto histórico. Então a gente vai fazer um pouquinho de interdisciplinaridade aí também, né? Muito bem. Como que nós vamos fazer isso aí? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Compartilhar informação, refletir, resolver atividades, interagir no chat, tá bom? E é lógico, né, que a melhor forma de acompanhar essa aula é usar o seu caderninho para anotação, tirar as suas dúvidas, né, fazer as resoluções das atividades, conversar com o seu professor, né, seja via aplicativo, né, aqueles que estão na escola presencialmente. Então, né, da forma que der. A gente está tentando aqui, gente, está todo mundo no mesmo barco, né, a gente sabe que não está fácil, mas a gente está aqui tentando. E a gente sabe que vocês aí do outro lado estão tentando também, a gente está dando o nosso máximo, fazendo o nosso melhor, né? Então vamos lá. Bom, a gente sabe, né, não sei se vocês sabem, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, o estúdio fica na cidade de São Paulo. Então aqui é comum você encontrar restaurantes, por exemplo, de comida típica japonesa, de comida típica árabe, né, de comida típica italiana, só para citar alguns exemplos. E também, se a gente pensar só né, em Brasil, você encontra aqui churrascarias gaúchas, né, você encontra aqui restaurantes de comida típica nordestina. Mas e se a gente pensar só no nosso estado?
né? Primeiro assim, por que será, né, que existe essa variedade de alimentação? Já que a gente precisa aí, basicamente dos mesmos nutrientes, né? Então por que será que existe essa diferença tão grande aí na alimentação? Então, pensando nisso, eu quero que você coloque aí no chat o seguinte, ó. Em qual região do estado de São Paulo você mora? Você conhece alguma comida típica da sua região? Por que será que existem essas diferenças, né, entre comidas regionais aí? Tá bom? Então eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês colocarem aí no chat e já já a gente volta para interagir, tá bom? Ora, tem várias participações aqui, Joel, que me fizeram inclusive ficar bem pensativo, porque vários colocaram aqui bolinho, aí eu queria saber se esse bolinho é um bolinho pequeno, um bolinho caipira pequeno, ou um bolinho, porque aqui em São Paulo, na capital aqui, a gente fala que bolinho é um salgadinho, né? Sim, Tem bolinho exatamente. de carne, bolinho de frango e tudo mais. Mas Até olha, o bolinho de chuva. bolinho de chuva, ó. Tem bolinho de frango aqui, São Miguel Arcanjo colocou Oba. essa colaboração aí. Em Sorocaba, ó, que maravilha, Sorocaba falou arroz com frango, Joel. Opa. Então, o que não falta aqui são essas opiniões. Aí você sempre fica batendo nessa tecla de que eu misturo aqui as questões de comida e tal, com aula e tal. Quem está fazendo isso hoje É, o Joel. lógico. E fazendo muito bem, porque eu tô com água na boca aqui. Vários aqui colocaram bolo caipira, né? O bolinho caipira Sim. e tal. Bolinho de frango, acabou de chegar aqui Itapetininga, o pessoal de Itapetininga, um abraço também. Olha, Joel, essa aula aqui rendeu, hein? Então. Bom, mas tem o popular arroz com feijão. Isso aí é O Caio típico aqui do também, brasileiro. está participando com a gente, colocou aí essa contribuição. Coxinha.
coxinha de araraquara. Será que tem alguma coisa especial? Olha, aqui eu e o Joel, a gente está aceitando o drive-thru. Como que é, Joel? É o delivery. Pode encaminhar aqui os deliveries para a gente, aqui, uma amostra para a gente realmente perceber. A Pro Fernanda colocou aqui, Zona Sul de São Paulo, feijoada. Pastel de calcaia. Maravilha. Laerte. Aí a gente tem aqui a Bianca, que colocou feijoada. Oba! Meus alunos responderam feijoada. O pessoal curte uma feijoada, hein? Mas será que é típico da gente isso aí? E aí, a feijoada, qual que é a história da feijoada, né? Vamos ver aqui. Campinas, pratos variados. O Pro Paulo. Deixa eu ver aqui. Queiroz, nordestina. Feijão com farinha e carne, por causa dos costumes e necessidades de cada região. Cada região existe fartura e escassez. Olha, quem colocou foi Iniciosmar. É isso que é aluno do professor Leonice. Muito bem, virada paulista, oba! Bom, gente, é assim, né? Por que eu fiz essa provocação logo aí no início? A gente tem que entender que quando a gente fala de comida caipira aqui... Deixa eu só te interromper, que faltou aquele Piracicaba, pamonha. Pamonha, que tem milho, né? E assim, existe realmente essa questão... se a gente pegar aí na história, né, lógico que eu vou falar bem por cima, não é minha especialidade a história, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ele foi colonizado a partir do litoral, né, para o interior. E aí, se a gente chega lá no século XVIII e tal, você tem aquela questão, primeiro que assim, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, né, era meio uma mescla de cultura ali. Né? E aí quando você vai, então os bandeirantes vão começar, né, a adentrar ali o nosso país, tal, interiorzão, eles vão abrindo o caminho, né, vão fazendo seus pontos de apoio e plantando o que dá, né, às vezes plantando feijão, plantando milho, para na volta ir colhendo isso e poder utilizar. Então a gente vê que é muito comum você encontrar o feijão, né, você encontrar o milho nos pratos típicos aí do interior, né. Lógico que você junta isso, você tem que lembrar que o Brasil foi o país que teve o maior número de pessoas escravizadas, né, do mundo, de toda a história, né? Então, se você pegar assim, só isso, pensar das pessoas que vieram da África para cá, trouxeram também seus costumes, o pessoal falou muito aqui da feijoada, né? E aí a gente junta isso, o conhecimento europeu, né? Para você ter ideia, na minha pesquisa eu descobri, por exemplo, que a salsinha, ela é muito comum do norte de Portugal. Então, os bandeirantes que vieram para cá, então eles eram descendentes dessa região aí. Então, por isso que aqui pro lado de cá é mais comum você encontrar salsinha. E se você vai lá para o Nordeste, que é o pessoal que é mais do sul de Portugal, aí você tem o coentro. Né? Então até isso, então tá ligado também a questão da nossa colonização, olha só que interessante. Aí você imagina os europeus, os africanos encontrando os indígenas que já estavam no interiorzão, né? E aí você começa então a ter toda essa mescla que vai formar o nosso homem do campo, que a gente carinhosamente, né, conhece como caipira. Tá? E aí a cozinha caipira vai ter esses elementos, o pessoal falou aí, milho, feijão. Você imagina lá que o bandeirante ele preparava um bornal, né, uma espécie de uma bolsa de... Bom, eu sei que eu tô ensinando o vigário a rezar aí, né, o pessoal conhece que é um bornal, mas uma espécie de uma bolsa de pano, tá, onde se põe provimentos, e aí ele colocava normalmente o feijão seco e a farinha. Por quê? Porque não estraga, né? Então, porque se não tem umidade, não estraga, demora muito para estragar. E aí o restante, ele ia encontrando pelo caminho, carne de caça, né, para misturar nisso aí, né, falaram do virada paulista, falaram do cuscuz, né? Então, assim, é mais ou menos essa a origem, que a gente tem que entender que está ligado a uma necessidade, né, e está ligado também ao que dá para fazer. Nem tudo que você vai plantar em determinada região vai nascer, não é isso? Então você precisa ir adaptando aquilo que você consegue utilizar naquela região. Tá bom? Muito bem. Então olha aí que legalzinha essa imagem aí, né? Que é uma arte mostrando como é que seria então a cozinha caipira. Você tem ali o fogão a lenha, você tem ali um forninho, né? Muito bem. E aí, como eu falei, ó, você vai ter ali o milho, você vai ter o feijão, né? Vai haver também o quê? A exploração do mel de abelhas nativas, né? Isso aí pode não parecer, mas estou mostrando aí, o pessoal que é do interiorzão deve conhecer bastante, as abelhas sem ferrão, né? Que você consegue
manipular com maior tranquilidade. São as nossas abelhas nativas, os especialistas chamam de abelhas indígenas, né? Muito bem. E que mais? Colocaram aí, ó, muitos colocaram, tá, gente? Eu li, mas é que era muita coisa. Muitos colocaram frutos, né? Típicos de cada região. Então eu estou dando alguns exemplos aí, que são coisas que você vai misturando a sua cozinha, né? De acordo com o que aparece. Então quando você tem os primeiros sítios, aí você já tem aqueles canteirinhos, aí já dá para misturar com algumas verduras e tal, e vai formando esses pratos que são comuns aí, no nosso interiorzão. Olha que legal aí, mais algumas frutas aí, ó. Tem algumas aí que eu confesso que eu não conheço, tá? Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, apesar de ser uma região onde eu nasci, que quando eu nasci ainda era rural, hoje não é mais, né? Bem periferia mesmo, mas eu confesso que muita coisa eu não conheço, tá bom? Então tem mais aí alguns frutos. Bom... O professor Joel tá que nem a professora Selma, aí com saudade da infância, né, professor? Não, na verdade, assim, eu falo que eu acabo tendo uma nostalgia de algo que eu não vivi ainda, né? Quando eu falo, assim, dessas questões do interior, do litoral eu já conheço um pouco mais, mas também pouco, tá? Mas a gente acaba tendo uma nostalgia do que não viveu, inclusive eu, que sou neto e filho de pessoas do interior de São Paulo, né? Então a gente ouve muita história, né? Muito bem. E aí... eu quero saber o seguinte, agora é rapidinho, eu vou dar 2 minutinhos só para você colocar assim, ó, fruto, agora é só fruto, tá? Eu sei que alguns já colocaram lá, um fruto que é típico da sua região, assim, que você acredita que não é comum em todo o Brasil, mas que na sua região aí é típico, tá bom? Acho que 2 minutinhos tá bom. Quero cumprimentar aí quem está chegando agora, está acompanhando a aula de ciências aí, quem já está na participação e perdeu alguma aula, não esqueça, a gente tem as aulas no repositório, é só você acessar aí com os alunos com a ajuda dos professores e tudo mais, essa orientação. E para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Eu vou, essa participação primeira, eu vou colocar, apesar da gente dar aqui sempre a prioridade por aluno, né, professora Joel? Sempre. Eu vou colocar aqui que a professora Aline colocou logo de cara, que é a uva japonesa, não sei se todos conhecem, é uma planta com uma árvorezinha alta, geralmente aqui a gente tem nas praças, né, Joel? E algumas escolas arborizaram com esse tipo de planta. Agora, a participação da aluna é a Marília, que escreveu aqui banana, mas eu tenho aqui participação aqui do José, que apesar de ter falado só, bom dia. José, coloca a sua participação aí, qual é a fruta aí que você tem mais aí na sua região e tudo mais. Tem outros que colocaram aqui banana, com a professora Cláudia, e a professora Andréia
Diz que os alunos do 6º ano que estão lá acompanhando com ela na PI Casquel de Santos, colocou cambuci, Edjoel. Eu não conheço essa fruta. Eu sei que existe, tem até um bairro aqui, né, o cambuci. Você gostaria que mandasse também uma amostra aqui para nós? Eu também gostaria muito. Olha que bacana que a professora Débora colocou aqui maçã. Aqui. Puxa vida, que chique isso, hein? Isso é chique, hein? Olha só. Cambucica aqui de Biritiba Mirim. Oba, Biritiba Mirim aqui perto. E tem mais alguém aqui, aluno, achei, olha só, tem vários alunos, mas é que aqui são vários corridos e tal, então a gente vai ler alguns que de repente caem aqui na tela. Desculpa, a gente pede desculpa aos professores e alunos que a gente não menciona aqui, que são muitos, né, Joel, como a gente sempre diz. O João Vitor colocou mamão, é aluno da PEI Aurora de Indaiatuba, um abração aí para vocês também. Bom. E não poderia faltar aqui a participação do João Camilo, que colocou acerola, não tinha aparecido ainda. Acerola é bom, hein? Muito bem. Guaratinguetá colocou banana, goiaba, jabuticaba, laranja e que mais? Gabiroba, marolo. Eita. Olha, jaca. A gente tinha esquecido de jaca também. Jaca é bom. Olha, se você deixar... É muita coisa aqui, rapaz. Deixa eu seguir aqui, senão... Gente, então a gente falou um pouquinho da comida caipira, né? Que a gente foi pro interiorzão. E no litoral, né? Já colocaram, inclusive eu vi no chat, né? Que colocaram banana, alguém que era do litoral, colocou a banana aqui no litoral. Então, assim, diz que conta aí uma história que tem um negócio lá que é chamado de sopa d'água. Não sei se você que mora aí no litoral conhece, né? Então, imagina uma época que você ainda não tinha bolachinha para fazer lanche, etc e tal. Então, diz que o caiçara, quando ele ia para uma caminhada que era lá muito longa, mas não tão longa assim de dias, mas de algumas horas, então ele levava um punhadinho de farinha de mandioca, né? E no caminho encontrava uma folha de bananeira, que é muito comum banana ali, dependendo do local que você está. Por exemplo, eu conheço bem o Vale do Ribeira ali, né? Conheço um pouco o Vale do Ribeira, e ali é muita banana, né? Produz-se muita banana. E aí o que acontece? O cara pegava então a folha de banana, de bananeira, colocava um punhadinho de farinha de mandioca e água da cachoeira, fazia ali uma espécie de um pirãozinho, né? E servia para alimentar no momento assim que a fome apertava numa caminhada. Então diz que isso é típico de lá. Mas é lógico que a gente poderia falar de muitos outros, né? Tem a questão lá do... meu Deus, como é que era? O arroz lambi-lambi, né? Que você... diz que o pescador, quando ele ia para pescar, já levava ali seu fogareirozinho, tá? E uma lata com o arroz, e aí... chegando lá ele colocava o marisco, né? Pegava o marisco, colocava para ferver, o marisco ainda fechado, e quando ele abria, espalhava aquele sabor do marisco por todo o arroz. É lógico que agora esse prato está mais moderno, mas a origem aí. Então isso está ligado diretamente ao quê? Ao fato de estar próximo ao mar também, né? Então a gente precisa perceber isso, que tem essas características aí que estão diretamente ligadas à região. Tá, então eu dei 2 exemplos. A gente sabe que tem aquele, acho que é o peixe azul também, né, que está ligado à banana verde, que você faz lá com a banana verde e tal. Acredita-se que essa questão de usar a banana verde cozida, houve uma época em que a gente tem que lembrar que a mandioca aqui, né, os indígenas plantavam e tal, e que a farinha de mandioca houve uma escassez por causa de uma praga, acredita-se, né? Alguns dizem que foi isso, que não, e que aí você cozinhar a banana daria uma textura semelhante ao pirão, né, que é meio que parece que o pessoal gosta bastante de pirão em várias regiões do Brasil, né? Então, aí só vai se procurando essa textura. Então, assim, são histórias que a gente vai ouvindo e a gente vai vendo que isso está tudo ligado ao quê? À oferta da região. E essa oferta da região deve estar ligado a quê? Né? Então, ó, vamos ver aí algumas coisas que são mais típicas aí da Mata Atlântica, né, mais para o litoral. Então, palmito, muito comum, né? Mandioca, cana e banana, tá bom? E aí, como eu falei, né, o mexilhão e alguns peixes aí, tá bom? Só para a gente situar. Bom, então agora eu acho que eu tenho mais uma interaçãozinha aí, ó, 1 minutinho só, hein, rapidinho. A disponibilidade dos mesmos ingredientes para produzir no litoral pratos da cozinha caipira? A disponibilidade dos mesmos ingredientes para produzir no interior pratos da cozinha caiçara? 1 minutinho.
A gente está ligado aí nos alunos da PEI Fernando Nobre, aí do 6º A, do 6º B, que a professora Ana Maria tinha colocado, que a gente não falou, agora a gente está falando. Olha, muitos aqui colocaram sim, alguns outros não. Ficou aqui um impasse, Edjoel, entre essa pergunta aí que você colocou. Felipe Silva, só para mencionar aqui, um aluno colocou, sim, mas não muito comum. Eu acho que ficou bem bacana essa resposta aí. A gente tem que lembrar o seguinte, que vai gerar transporte, né, vai encarecer. Então seria legal a gente valorizar os produtos, né, da nossa região nesse sentido, né, de facilitar aí, a questão do preço, etc. tal, e também a produção. Tá bom? Bom, eu vou ter que ficar por aqui. O professor Magno sempre tem, né, um último recadinho aí para vocês. A gente espera sempre fazer o melhor e poder fazer uma parceirada legal, mas a gente sabe que é susceptível a falhas, enfim, e sempre pode melhorar. Então, analisa essa aula, vê o que você gostou, o que você, de repente, pode dar alguma sugestão e tudo mais, mas não deixe de avaliar aí pelo QR Code ou pelo link, e a gente vai ficando por aqui à disposição de vocês e até a próxima, 6º ano e professores. Tchau, gente. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.